2015, Estados Unidos. A ginasta americana Meg Nichols se sente desconfortável após passar em consulta com o médico do Comitê de Ginástica Olímpica. Larry Nassar escondia por baixo do jaleco sua verdadeira capa de abusador. Durante décadas, agiu e foi feliz no seu papel do mal. Mas a jovem Meg faria o mundo descobrir o que se escondia dentro de um dos esportes mais importantes dos Estados Unidos. Tudo isso está em 2 documentários da Netflix, A Atleta A e O Retorno de Simone Biles, que acompanha a volta ao pódio de uma das atletas mais importantes da história do esporte. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. E também dica de séries. Vamos lá, aqui comigo, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais, se puder seja membro, se não puder, tá tudo certo, daí você vem comigo até o final deste pódio de medalhas que a gente vai conversar aqui sobre Olimpíadas, atletas, superação, mas principalmente também crimes envolvendo todo esse universo tão cheio de conquistas, desafios e muitas vezes até imaturidade. São todos muito jovens. Sempre, no caso aqui que a gente vai falar especificamente da ginástica artística, para mim era sempre ginástica olímpica que se falava, eu sempre tive um incômodo. Eu sempre achei todo mundo que faz parte desse esporte muito novo, muito criança, indo além de tudo com o seu corpo, com a sua mente, já tão jovem, já tendo que se frustrar, já tendo que competir, já tendo que se emocionar demais. Eu acho que eu sempre me incomodei um pouco, principalmente na ginástica olímpica, como eu chamava, na ginástica artística, daquele monte de salto, eu sempre fico angustiado vendo aquilo. Eu acho que como é que uma pessoa consegue subir um negócio desse tamanho, ficar fazendo umas coisas assim, eu sempre acho que vai dar problema. E eu fico pensando até chegar naqueles duplos mortais, quantas vezes as pessoas caíram e se machucaram, mas é o cair e levantar que fez eles se tornarem todos, sejam mulheres ou homens, serem os homens elásticos, as mulheres, elas conseguem fazer, ela andava, pá, e dá 3 cambalhotas e cai, eu falo, Jesus, eu achava que isso era só em desenho animado. Então sempre me incomodei profundamente com essa coisa de serem meninas muito novas, meninos muito novos, com todo o desafio do corpo, mas também o desafio mental. Mental até mesmo porque quando você é jovem demais, se pode ser manipulável demais. A imaturidade, e não adianta a pessoa ter casca, ter dureza na vida, ter sofrido. A maturidade vem com o tempo. Você pode ser mais sofrido, menos sofrido, você pode ser mais duro, menos duro. Mas a maturidade, o que te faz olhar as coisas e começar a colocar coisas em caixinhas e entender que certos momentos não precisam ser passados e vividos, é maturidade. É o sonho de todo mundo, poder voltar aos 19 anos com a cabeça de 50. Adoraria. Se eu tivesse 70, então, de poder voltar aos 19, até ainda melhor. Porque o tempo nos melhora mentalmente, o tempo nos melhora e nos permite entender onde estamos e até quais riscos estão sendo colocados nas nossas vidas. Coisa que aconteceu muito forte com todas essas meninas da ginástica artística ou olímpica, da ginástica de modo geral, nos Estados Unidos. Tem 2 documentários incríveis na Netflix, um que é o Atleta A, é um documentário de 2020, já faz tempo porque eu devia ter visto. Não, vou ser bem honesto porque eu não vi, porque não era algo que me atraía. Estava lá na minha lista há muito tempo, mas com o advento Rebeca Andrade, porque quem me fez olhar para a ginástica olímpica de outra maneira foi a Rebeca, nossa lindíssima brasileira. Estou apaixonado por aquele sorriso, é uma coisa aquela mulher, ela é um... até fizeram, sei lá, quem fez... é a maior entre as mortais, porque a imortal é a Simone Biles. Essa competição que colocam, principalmente na imprensa, isso é uma bobagem. Ela é a maior das maiores, assim como a Simone Biles é a maior das maiores, assim como um dia foi a Nádia Comaneci, que é a romena. Então eu vou contar agora um pouco tudo que eu descobri com os documentários e em umas pesquisas, para a gente perceber o quanto quando a gente vê a pessoa ali ganhando a medalha de ouro, naquele exato segundo, muita, mas muita coisa está acontecendo com ela, a gente não faz ideia.
Mas comecemos do começo, e o começo é falando da Insider, que é essa nossa grande amiga aqui do canal, nossa patrocinadora. É super importante termos uma marca como a Insider, porque isso permite até que o canal exista. Então, muito obrigado, dona Insider, por estar aqui conosco e principalmente por fazer coisas tão legais. E eu uso porque eu gosto mesmo, tá? Eu realmente, tem gente que me para na rua às vezes e fala assim, você tá de Insider? E geralmente eu tô com uma camiseta, ou agora com as polos também que eles estão lançando. Olha que polo linda essa daqui. Eu já mostrei uma preta uma vez, agora tem outras cores. Essa verde, o tecido é muito bom. E é bom mesmo, é bom, é gostoso. Também ele tem aquilo que eu gosto, ele gruda onde deve e solta onde deve soltar. Se você olhar o tecido, a gola tem o mesmo tecido da camisa, os botões têm a mesma cor, eu adoro isso. Tem polos também que às vezes não tem, mas eu prefiro dessa maneira, eu gosto desse estilo que cai bem. O tecido tem todas aquelas coisas que a Insider já faz que a gente gosta, ajuda na transpiração, ela tem uma coisa térmica muito interessante, no calor ela te deixa mais confortável, no frio ela te aquece, ela não precisa passar, ela desamassa no corpo. Eu passo, porque eu gosto de roupa passada, mas se você não tiver jeito, e às vezes você deixar na gaveta e fica mais assim, ela vai realmente desamassando no corpo. E ela tem um estilo muito legal, ela tem várias cores, tem vinho, que é um vinho deslumbrante, tem a preta, tem um monte. Tem várias cores chegando e vão chegando cada vez mais. Aliás, fica de olho ali no site da Insider, porque você tem novidades chegando muito legais, estou louco para ver. Tem camisa chegando, tem uma calça nova diferente vindo por aí, novas cores nas camisetas, então vá sempre olhando porque tem novidade todo mês, toda hora tem novidade pela Insider. E lembra que se você usar o cupom BETO, você tem o 12% de desconto, tá? Você tem aqui embaixo o link para já com a marcação exata, para você poder entrar no site e já ter os 2% de desconto. Se não, é só chegar lá e colocar o cupom BETO e você já ganha os nossos queridos 2% de desconto. Porque é bom a gente ter coisa boa, mas é melhor ainda ter coisa boa no bom preço, não é? Aí que é bom mesmo, quando a gente consegue ter. Então, vai lá, tá bom? Tem o link, BETO12 e BETO12. BETO com 12% de desconto. O cupom é só BETO, B-T-O. É isso, Insider fica, vamos juntos ali para um outro universo onde a moda também é importante, onde as roupas são importantes, que são esse universo da ginástica olímpica, inclusive os colãs. Eu descobri até que teve uma menina que perdeu ponto porque o colã estava cavado demais. Eles têm até normas de quanto é o colã no corpo da moça e no corpo do moço. Tá certo, porque é um tipo de roupa que aos olhos de muitas pessoas pode se tornar não um uniforme, né? Pode se tornar uma fantasia. Mas essa história toda vai começar muito tempo lá atrás. Principalmente no documentário Atleta A, extremamente bem feito, um documentário de 1h40, acho, que você tem um overview muito forte da história da ginástica olímpica e que a gente vai se colocando e quando eu vou vendo, eu vou confirmando aqueles meus desconfortos que eu tinha quando eu assistia. Porque a ginástica olímpica, como ginástica olímpica, ela era feita de mulheres mais velhas. Eram pessoas com mais tempo de vida durante todas as Olimpíadas. Com o advento, Nadia Comaneci, que eu lembro de ter visto, porque ela vem nos anos 70, 1970, que ela chega, ela era uma romena, na época que o mundo se dividia na Guerra Fria entre Estados Unidos, entre o mundo capitalista e o mundo comunista, entre os principais polos, Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética era uma junção de vários países, e onde todos eram no regime socialista comunista. E a Romênia fazia parte da União Soviética. E você tinha ali uma forma muito bruta de treinamento e muito aceita, né, por tudo e todos. Você percebia no semblante, principalmente das pessoas da União Soviética, um semblante mais carregado. Eu tenho que vencer. Eles não foram para competir, eles foram para vencer. E vencer o mundo, e vencer os Estados Unidos, e serem os maiores medalhistas e tal. Que depois você vai começando a ver, na ginástica olímpica americana principalmente, essa mesma feição da dureza, e não do prazer em fazer
um esporte. Mas a Nadia Comaneci, ela chega na década de 1970 e ela muda a forma de ser da ginástica olímpica no sentido, primeiro, ela era excelente, mas ela era muito jovem. A juventude, a adolescência passou a ser o formato a ser seguido, até porque ela vencia tudo. Né? Eu não sei te dizer se você é jovem, você tem mais elasticidade ou menos elasticidade. Está aí a Simone Biles com quase 30 anos mostrando o furacão que ela é. Então, não sei o quanto que a idade vai realmente prevalecer. É óbvio que esporte você faz desde jovem. Grandes jogadores de futebol jogam futebol a vida inteira. Grandes saltadores de vara saltam vara a vida inteira. Assim, você tem. O atletismo exige desde criança você se exercitar e gostar de fazer. Mas a Nadia Comaneci, quando chega lá na década de 1970, ela arrebata todas as medalhas, vira o modelo, e os Estados Unidos passam a seguir esse modelo também de trazer meninas muito mais novas. Meninas e meninos, mas é que no caso do atleta A e do documentário da Simone Biles, se fala sobre o universo feminino. Então eu vou ficar focado nisso daqui. A partir desse momento da Nadia Comaneci, começou a se ter esse fascínio das lolitas, né? E dos lolitos pulando ali o tal do cavalo, aquelas barras que eu fico angustiado, que faz assim, pá, cai, no medo. Mas vai se colocando, e as coisas vão andando, e as coisas vão acontecendo. Inclusive, vai acontecer um ponto que vai juntar Nadia Comaneci com os Estados Unidos. E é essa junção, este momento, que vai tudo mudar ali dentro do que vai acontecer, que vai existir e vai ser responsável por todo o horror que as meninas, inclusive a própria Simone Biles, por todas elas vão passar. 2 pessoas são contratadas, são 3 pessoas na verdade contratadas, 3 técnicos da Romênia que fogem da Romênia, naquela época da Guerra Fria e tal, e vão para os Estados Unidos. Eles são incorporados ao universo da ginástica olímpica americana. Então, eles passam a ser os treinadores das meninas e dos meninos. E eles chegam já com essa carga. Os atletas da ginástica olímpica, eles não foram somente abusados, que você vai descobrir quem é um abusador sexualmente falando. Eles foram assediados moralmente, eles foram massacrados na sua personalidade, destruídos na sua autoestima. E com prazer. Você percebe que aquelas pessoas têm o prazer da destruição. Então, um casalzinho, principalmente, eu espero que esses daqui também sejam presos, porque assediador moral é tão ruim quanto abusador, né? Porque o abusador é sexual, mas o assediador é da alma. E essas 2 pessoas que são Bela Karolyi, que é o homem, no caso, tem o nome Bela, para nós aqui tem sonoridade de nome feminino, mas é um homem, e ele é casado com a Marta Strovo, coisa assim. Esses 2, eu vi até que ele era boxeador, são pessoas até que não têm nenhum sucesso nas suas vidas pessoais e nas suas carreiras, o que com certeza tornaram eles bastante frustrados, e eles vão descontar essa frustração naquela equipe que vai ser perfeita, porque é todo mundo extremamente novo, extremamente jovem, dentro de uma cultura americana onde você tem que ser sempre o melhor, que a cultura ajuda nesse caso, e você não pode chorar, você não pode perder, porque nós abraçamos o brasileiro tem uma coisa interessante, a gente vibra com a medalha de bronze, a gente vibra também com o 4º lugar, até porque pra gente é difícil chegar lá, tem menos recursos e tudo mais, a gente chora na medalha de ouro, mas a gente chora também com quem chegou e tentou chegar. O tentar chegar faz para nós brasileiros uma possibilidade de sermos um pouquinho mais... vem cá que eu te abraço, chora comigo, eu choro com você. O americano não gosta de perdedor. Então você tem essa obrigação de ser sempre o melhor. E aí você pega aquela dupla de treinadores que só tem o prazer de exercer a maldade física e emocional e da alma dentro de uma necessidade também de querer que aquele seu pupilo seja o melhor do mundo. Para quê? Para mostrar, inclusive, para a Romênia, onde hoje eles estão, nos Estados Unidos, que a Romênia só foi alguma coisa por causa deles. Então tinha esse casal do mal, esse Bela e essa Marta,
exercendo toda a crueldade em cima da alma das pessoas. Ao mesmo tempo que chega aqui um homem chamado Larry Nassar, um médico. Eu tenho certeza, esses médicos, eles fazem medicina apenas para exercer a sua maldade. Ele vai, ele quer. Então ele fica pensando assim, como que eu vou conseguir abusar de mais de 500 pessoas? Sendo médico, e qual é o meu prazer? Jovens, então ele se direciona, com certeza. Até porque esse médico, pelo que eu entendi, esse Larry Nassar, ele vai trabalhar ali na ginástica olímpica ou ginástica artística americana, dentro do comitê, sem ganhar. Eu entendi, eu falei, era como se ele fosse apenas eu estou aqui para ajudar a América. Né? Então a América me permita aqui pegar as suas crianças e fazer o que eu quiser com elas. Não sei se ele também fez com meninos, acho que não, porque só mulheres que o denunciaram, mas o fato é que esse Larry Nassar, ele chega nesse ambiente onde você tem um casal que é absolutamente perturbador e ele se torna um amor. Então você tem os monstros, que são aquele casal de técnicos, e você tem o médico que é tão fofinho. O que ele fazia? Ele deixava bala nos travesseiros das meninas, porque tem um acampamento, tem um momento que eles levam as meninas, todo ano tem isso, até a Simone Biles fala que se mantém isso, onde você vai para fazer um imersivo, né? Ficar focado para melhorar o seu treinamento, melhorar os seus passos, suas cambalhotas aqui. Só que eles levavam, quem era dono desse rancho, desse acampamento, era inclusive esse casal Bela e Marta aí. Então ali era um inferno na terra para aquelas pessoas. Não podia ter visita de pais, telefonemas de ninguém, nada. Então elas ficavam absolutamente, todas essas meninas, presas com monstros, com demônios, seja os técnicos ou seja esse médico. Porque esse médico, inclusive naquele ambiente, se tinha ainda mais segurança. Até porque óbvio que todo mundo, principalmente os adultos, sabiam o que ele fazia. Só que estava tudo bem para eles. Eu não sei também se tem uma perversão interna de quem sabe não denuncia, ou até aquela coisa, ai, deixa aí, tá dando certo, tá tendo medalha, vamos embora. Esse médico, ele dentro desse acampamento deixava balinha, chocolate para as meninas. Então você tinha um momento do horror, que era conviver com aqueles técnicos, que faziam, tem no da Simone Biles, tem umas imagens horrorosas no documentário da Simone Biles, tem mais isso do que no outro do Atleta A. É terrível, porque você vê um condicionamento mental robótico naquelas pessoas. Então elas têm que repetir as palavras, têm que falar do mesmo jeito, fazer a mesma cena, o mesmo passo, não sorrir, ficar sempre assim. Então você não tem felicidade, é um lugar sem felicidade. É um lugar onde você não percebe, jovens, adolescentes, sabe? Risada alta não existe, porque ali é o terror. Sendo que, até para os pais, eles não faziam ideia muito disso, eles achavam que assim era a técnica. Por quê? Vocês estão com os dois maiores técnicos do mundo, da Romênia, inclusive esses dois querendo mostrar para a Romênia o quanto eles são maiores que o país, e fazendo, deve ser assim. Você não sabe como é, você não tem outro ponto de referência, porque a partir do momento que se torna assim, os Estados Unidos começam a ganhar todas as medalhas, então deve estar certo. Esse é o sistema mesmo a ser feito. Só que é claro que não. Ser feliz no lugar onde se trabalha, gostar do que se faz, é uma opção nossa também de querer achar lugares assim. Não adianta falar, gente, assim, é melhor assim. Olha, todo lugar é assim. Não é assim. Se você não estiver feliz num lugar, se você tiver chefes que você não almeje como modelo, ou pessoas que não te agradem encontrar todo dia, ou ambientes tóxicos, acredita em mim, cai fora e vai buscar um lugar que te mereça. Não é, esse papo de tudo lugar, não é, os lugares não são assim. Nuvens pesadas, gente que anda com nuvem pesada, você tem que deixar andando sozinha, você não tem que ir junto com ela, porque a nuvem vai ficar em cima de você. E de verdade, você não, assim, não é. Trabalho pode ser sim um aliado de uma outra palavra que se chama felicidade, prazer. É gostoso você acordar e ir para um lugar que você quer ir. Então, fica aqui também, são as minhas pensatas no meio. Mas aí então você tem a ausência, os pais não sabem o que está acontecendo, as meninas sendo massacradas por técnicos e na hora dos exames, porque elas se machucam, um médico que usava para elas, ele falava que era tratamento, mas era abuso. E não é abuso porque a menina acha, é abuso porque existe o físico,
de fato. O homem usava a mão para tudo que você pode imaginar no corpo de uma menina adolescente, muitas delas que nunca tiveram nenhuma intimidade sexual com ninguém, não sabe que aquilo não se faz. Ele chegava, esse médico, esse Larry Nassar, chegava a gravar esses tratamentos, meio que eu acho que ele está gravando, se ele estiver fazendo isso, ele não... E eu acho que era um escárnio inteiro. Primeiro, eu gravo o meu prazer do que eu estou fazendo. Segundo, eu posso ficar vendo depois, né? Ficando dando replay em tudo. Segundo, é um jeito, uma boa argumentação. Pô, se eu estivesse fazendo um crime, você acha que eu ia gravar? Então ele conseguia encobrir. Para vocês terem uma ideia, muitas vezes as mães iam, não no acampamento, mas no dia a dia, iam com a filha para continuar o tratamento de machucado de órgão. Aquela deles devem cair muito, né? Para dar uma cambalhota perfeita, você deve ter 100 imperfeitas. A mãe... É bem Eugênio Shepkevich que eu vou fazer esse caso também. A mãe no consultório. Ele com uma mão aqui fazendo e outra com ele usando os dedos para fazer o que ele quisesse com a menina, com a mãe sentada na frente, só que a mãe não via. E a menina não falava porque ele dizia que aquilo era tratamento e ela acreditava. Só que isso você vai enganar de novo. Aquela frase é muito boa. Detesto essas frases prontas. Ai, não sabia que era impossível e foi lá e fez. Gente, se é impossível, não dá para ser feito. Vamos mudar, para com isso. Coisa chata, essas coisas assim. Essas frases tem que arrancar. O RH tem que parar de botar essas frases. Isso é insuportável. É uma bobagem isso. Bom, mas ela tinha... Mas uma frase que eu gosto. Você pode enganar muita gente o tempo todo, mas não todo mundo o tempo todo. Então, não sei se é isso, mas é o que quer dizer. Ele vai numa cadência, esse Larry Nassar, durante décadas, inclusive numa universidade que ele dava aula ali, em Indianápolis, isso fica ali na região de Indianápolis, é um estado americano onde fica o centro de treinamento de ginástica olímpica. E na universidade ele também fazia isso já. Ele também abusava das meninas com esse papo de técnica. Como ele era o médico da ginástica, então todo mundo ficava meio, mas ele não quer, né? E o poder que ele foi exercendo, o fascínio que ele foi tendo por ele mesmo, uma hora vai cair. Por quê? Uma hora alguém vai perceber que tem alguma coisa esquisita. Até porque as gerações vão mudando, as mulheres vão mudando. As conversas entre mãe e filha vão mudando, as amizades entre mãe e filha. Então, ele continua agindo como se estivesse em 1990, na década de 90. Só que os anos 2000 vão chegar, inclusive em 2014 acontece o movimento Me Too. Meninas já começam a entender abuso, o que é abuso, se discute, começa a se falar, não, isso que você passou foi abuso, isso que você passou não foi paquera, isso que você passou não é uma coisa normal. Então você tem uma nova geração chegando de jovens que já vão sendo impactadas por avisos. E isso é importantíssimo, até para a moça saber o que está acontecendo com ela. Tem uma moça específica chamada Meg Nichols, que o sonho dela era ir para as Olimpíadas. Uma menina que desde criança está lá no Atleta A. Ela é a Atleta A. Por quê? Quando começar uma investigação, que um dia ainda vai começar, chamavam ela de Atleta A para não dar o nome da vítima e tal. E ela, inclusive, depois fala, eu não sou Atleta A, eu sou Meg Nichols. Meu nome não é A, por isso que o documentário se chama Atleta A, que é essa moça. Essa moça, ela vai, um dia, ela tá lá nesse acampamento e ela se sente desconfortável com então, ela sempre quis fazer a Olimpíada. Olha o que vai acontecer com essa moça. Ela devia ter, sei lá, uns 14, 15 anos, e ela estava muito desconfortável porque ela tinha passado por uma sessão com esse Larry Nassar, esse Larry Nassar, e ela não gostou, porque ele usou os dedos, ele fez coisas que ela já tinha, diferente de outras, ela devia saber mais, porque ela tinha mais conversa com a mãe, você vê que ela e a mãe são muito amigas, ela é uma moça que devia estar mais ligada nela mesma, de assim, meu corpo não, meu amor, você não vai fazer isso não. E ela chega para a técnica dela e fala, eu acho que eu fui abusada por esse Larry Nassar. Eu tô meio aqui passada. Alguma coisa aconteceu ali. Ela denuncia esse Larry Nassar em 2015. Olha onde nós chegamos, 2015.
Esse homem está, ó, desde a década de 90. Acho que ele ficou 26 anos no comitê, como médico de ginástica americana lá, olímpica. 26 anos. Ah, mas Beto, ninguém denunciou antes? Denunciou, só que ninguém ouvia. Ninguém ouvia. Só que 2015 é diferente de 1992. Então, o que ela acontece? Essa moça, ela conta para a técnica dela, que conta para uma outra técnica, a coordenadora das técnicas, que fala com essa Marta, não sei das quantas, essa Marta Cibela, que vai bater num homem chamado Steve, peguei o nome, esse nome, vai chegar num homem chamado Steve Penny, que é nada mais, nada menos que o presidente do Comitê Olímpico de Ginástica Olímpica Americana. Nada acontece. Nada acontece. Um vai para um cala a boca que não, imagina, desencana, só que ela conta para a mãe dela. A Meg conta para a mãe vai lá e fala, escuta, o que está acontecendo aqui? Minha filha foi abusada por esse médico. Esse Steve Penny, que é um homem que ele entra em 1900... Deixa eu pegar aqui, ele está há anos também. Ele entra na década de 90, de 1990, ele entra para fazer um marketing na ginástica olímpica. O que acontece? A ginástica olímpica passa a ser um grande produto de marcas e de merchan e tudo mais. Toda a equipe de ginástica olímpica, principalmente a feminina, rendia muito dinheiro. E rende muito dinheiro. Há muito dinheiro. E não estou falando dos prêmios que as ginastas ganham, não. E tem que ganhar, eu acho que o dobro. Eu estou falando dos sucrilhos, não sei das quantas, que chega e paga para elas terem uma caixinha e fazer... É um comercial, é marketing. Esse cara que coloca dentro, transforma a ginástica olímpica americana num produto. E ele vai muito bem, ele consegue trazer tudo que é marca. De Coca-Cola, não sei das quantas, tudo que é marca vai lá com eles. E ele cresce dentro desse lugar, desse comitê de ginástica olímpica, ele se torna presidente em 2004. É 2004, né, que ele se torna presidente? Peguei a data porque essas datas, no caso, é importante. Isso. Em 2004 ele se torna presidente. Então, ele tinha um histórico e uma carreira já grande ali dentro. Então, ele já sabia o que estava acontecendo, gente, porque esse papo de que eles não sabiam, todo mundo sabe assim, duvido. Só que essa mãe cobra desse Steve Penny alguma resposta e ele diz que estão fazendo uma investigação interna. Não sei, fazendo nada. Contrata uma mulher lá que não serve para nada. E aqui ele vai ficando num cala-boca. Vai ficando num cala-boca. Só que em paralelo a isso foi 2015. Em paralelo a isso, um jornal de Indianápolis vai começar, tem uma denúncia qualquer, para eles darem uma olhada numas coisas ali do Comitê de Ginástica Olímpica da cidade, ali da região, do estado. E uma jornalista muito interessante, ela percebe que algo está estranho ali, que ela consegue uns documentos que mostram que as possíveis denúncias não estão sendo levadas para frente. E ela questiona. E ali sai já uma primeira matéria que vai... Então você tem em 2015 acontecendo, em 2016 sai essa primeira matéria falando que tem coisa errada no Comitê Olímpico. Tem coisa errada. O Comitê Olímpico de Ginástica Olímpica tem coisa errada, ela enumera uma série de coisas. E em paralelo, a menina Meg Nichols, que ela estava treinando para ir para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, ela fica na seleção das principais, das primeiras, ela fica em 6º lugar. Eu não sabia, fiquei sabendo vendo esse documentário, que são 5 meninas, né? Que é como se fosse o time de futebol e os reservas. Tem as 5 principais e você tem mais 2 reservas importantes para fazer se alguma machucar, ela entra. Essa menina ficou em 6º lugar. Pela ordem natural, ela deveria ter sido colocada. Ela não foi, em retaliação ao que ela tinha falado desse Larry Nassar aí, desse médico. Só que quando sai a matéria em 2016, nesse jornal, dezenas de mulheres começam a ligar para o jornal e a falar o que tinha acontecido com elas. E medalhistas, campeãs, desde o assédio moral dos técnicos ao assédio sexual, ao abuso sexual do médico. E aí você não tem mais parada. É Roger Abdelmansih, depois que sai a notícia no ar. Você não tem a João de Deus. Quando uma grande mídia pega, aí você não vai conseguir mais, porque aí vai ser um turbilhão e as vítimas se sentem mais seguras de falar. Muitas mulheres, inclusive, contam que esse Larry Nassar aí,
elas chegaram a denunciar na universidade. E a universidade nada fez onde ele dava aula. Então ele tinha dois lugares, a universidade, e ele também tinha a ginástica olímpica. Ele chegava a levar meninas para fazer tratamentos, porque ele cuida das ginastas olímpicas, você acredita que o cara seja um bom. Ele fazia algumas consultas no porão da casa dele. Imagine o que ele não fazia nesse porão, porque ele estava muito seguro, nada ia acontecer com ele. Até que entra uma delegada também, pela denúncia, que vai chegando, e ela chega, ela grava, inclusive, com esse Larry Nassar, o depoimento dele, e ele diz que ele usa os dedos para fazer um tratamento, por isso que ele precisa fazer o dedo para chegar no cóccix, ele inventa. Depois ele diz numa matéria que ele nunca fez nenhum uso de dedo em nada. Então ele tem um depoimento que ele diz que usou e faz uso do dedo, e ele no outro não fala que não faz uso do dedo. E a casa vai cair. E a casa vai cair não é só para o Larry Nassar, vai cair para todo mundo. Por quê? Fica muito claro que esse Larry Nassar só conseguiu exercer tudo o que ele conseguiu por conta de ele ter um colchão muito forte do presidente e dessa dupla do mal de treinadores, porque, inclusive, ele levava eles para todos os lugares. Em 2016, cai todo mundo e é quando, inclusive, é a primeira vez que a Simone Biles aparece numa Olimpíada, que é do Rio de Janeiro. E ela desponta, e ela explode, mas a Megan Nichols não consegue ir. Só que a medalha de ouro para ela não foi a do pódio, mas foi a de ter derrubado todo esse sistema nojento que estava implementado ali dentro da ginástica olímpica. E eu pergunto, ginástica olímpica americana, e eu pergunto se os outros comitês também estão sendo investigados. Por quê? Esse Steve aqui, esse presidente, ele inclusive ele tinha muito poder com agentes do FBI. Por isso que você não conseguia fazer nada, nada andava. Ele conseguia travar tudo durante muita coisa. O Larry Nassar, ele vai ser condenado em 2018. Ele, inclusive, centenas de mulheres foram ler a sua autodefesa para ele ouvir, inclusive. Ele nega tudo, óbvio, né? Ele foi preso, é engraçado, nos Estados Unidos você tem aquelas coisas, a pena pode ser de 47 a 120 anos, mas qual é a pena? Depois pelo que eu pesquisei, que aparece no documentário Atleta A, ele teve 2 penas de 60 anos, esse Larry Nassar aí. Todo o resto foi caindo. Esse casal do mal, ele é mandado embora desse comitê em 2017, aquele lugar onde eles faziam os acampamentos anuais foi fechado, e o Steve Penny, o presidente, ele abdicou do cargo dele em 2017. Mentira, foi mandado embora. E ele foi preso em 2018, 2019 também, aguarda, agora ele pode pegar de 10 a 20 anos de cadeia, espero que ele pegue 20. Porque pior do que o abusador é quem sabe não faz nada. Até porque existe uma coisa que outros estão sendo também investigados, porque existe uma lei ali, naquele estado, que se você sabe de um abuso e você não denuncia, você também passa a ser um autor da história. Você está tão ruim quanto o abusado. E eu concordo com essa lei. Devia ter aqui no Brasil essa lei. Se você sabe que uma pessoa está sendo abusada e você não chama a polícia, você é um coautor. Você pode não fazer nada fisicamente, mas você está ajudando a mente daquela pessoa a estar em destruição total. Então tem que pagar sim. Eu acho que sim quer. Não me meto na vida do... Isso não é se meter na vida. Eu não estou perguntando se você está olhando pela janela para ver se a pessoa está traindo ou não o marido, gente. Isso sim é um problema dos outros. Agora, você se meter numa pessoa sendo abusada, numa vizinha sendo espancada, que é isso? Então a gente não vive em sociedade, a gente vive em bolha. Não existe isso, né? Então eu achei interessante, essa lei devia ser aplicada aqui no Brasil também. Mas a gente vai chegando nesse ponto onde caiu o comitê todo. E nisso tudo vem um nome chamado Simone Biles. Ela, inclusive, confirma, confessa e chora, contando que ela também foi abusada por esse Larry Nassar. Esse Larry Nassar, ele é tão horroroso que ele traz a arrogância, né? É impressionante como as pessoas se tornam arrogantes de verdade. Quando a delegada está investigando, ela desconfia dele, ele tem lá as suas argumentações médicas para fazer. Essa delegada vai falar com outros médicos que dizem que não existe tratamento com esse tipo de toque de dedo, não existe nada disso.
Mas ela tem que construir um inquérito, né? Tem que construir as provas. Porque quem acusa é quem tem que provar que a pessoa é criminosa. A gente não pode mudar nunca essa organização. Você não tem que provar que é inocente, outro tem que provar que você é culpado. Mas ela vai em busca disso tudo e alguém fala para ela do lixo dele, que fica muitas coisas no lixo, e o lixo nos Estados Unidos, acho que no Brasil também, mas nos Estados Unidos com certeza, se você descartou no lixo, é propriedade pública. E ela pega o lixo da casa dele. Esse moço está tão arrogante, tão se achando dono do mundo, que ele faz Eugênio Spikevich. Ele larga 2 HDs com o nome dele escrito no lixo. Quando a polícia abre aquilo, tem nada mais nada menos que 35 mil imagens de crianças em situação que você possa imaginar, comprovando claramente o que ele é. Como aquilo já é um crime, ele já é preso imediatamente. E depois, com todo os testemunhos que vão chegando, ela consegue fazer esse corpo de provas, que é super importante, para fazer esse Larry Nassar ir preso finalmente, né? Com isso, vendo o outro documentário que se chama O Retorno de Simone Biles, quando você vê o Atleta A nesse documentário, você entende o que aconteceu com essa menina em 2020 em Tóquio. Porque ela, como atleta, é indiscutível que ela é nota 80 milhões, mas ela é humana e ela tem os seus demônios que ela carregou durante muito tempo, como várias meninas da ginástica olímpica, em silêncio, porque ela não tinha para quem contar, e ela não seria, e se ela contasse, ela seria tolhida de ir para as Olimpíadas. Ou seja, ela vai todo dia, faz todo aquele treinamento para ir para as Olimpíadas e não vai. Então, porque o que acontece? De novo, gente, eram meninas de 13, 14 anos. Esse Larry Nassar chega a perguntar, se elas estavam desconfortáveis, por que elas não falaram na hora? Ô pamonha, ô tonto, moço bobo. Porque exatamente, você sabe exatamente, ele sabe a resposta, ele buscou a vítima perfeita. Porque elas são meninas ingênuas, são crianças. Crianças, gente, tá ali, a gente vê a menina chegando com 15 anos lá, mas dentro desse campus aí tem menina sendo treinada desde os 9. Você acha uma menina de 9, 10 anos, de 12, e isso vai virando tratamento e você vai achando que é assim. Ué, então, eu duvido, se fosse comigo, não adianta, a gente fazer esse tipo de raciocínio, até porque se fosse com você, com 9 anos, naquele lugar, você também ia achar que era tratamento. Então, não dá para revitimizar a vítima, né? Isso eu acho que realmente é uma frase que não pode nunca cair em desuso e a gente tem sempre que se preocupar com isso. No documentário da Simone Biles, a gente vai seguir, que é maravilhoso, o Retorno de Simone Biles, ainda é um documentário em construção, sim, ela está gravando lá em Paris, a continuação, porque, diferente do Atleta A, que é um documentário só, o Retorno de Simone Biles já tem 2 episódios, e a gente vai ter o 3º ou 4º, porque termina o 2º episódio com ela indo para Paris. E agora a gente vai ver o que está acontecendo com ela em Paris. Documentário excelente. Eu terminei apaixonado pela Simone Biles, eu queria ser amigo dela. Assim, ela é uma moça muito... A gente vê ela muito concentrada, com cara de brava, né, quando vai fazer, mas ela é uma moça muito doce, com uma história muito peculiar e muito triste. Os pais dela, na verdade, são os avós, eles adotaram porque a mãe dela era uma viciada em drogas, e ela e a irmã dela vão morar com os avós e se tornam pais. Ela sempre teve o sonho da ginástica olímpica e ela fala uma coisa que é real, existiam poucos modelos de mulheres negras a seguir dentro da ginástica olímpica e ela tem sempre uma coisa com o cabelo, que eu acho uma sacanagem ficar falando, a menina está fazendo 10 pulos e a pessoa está falando do cabelo dela. Me poupe, né? Não dá para fazer, não dá para a gente ser assim. Então, ela tem uma série de resgates internos e de desafios da vida que ela conseguiu vencer muito nova. Essa moça tem 27, nem 30 anos. E é o que ela se tornou, mas ela vem de uma família, de uma origem muito mais humilde, ela viu a mãe dela deixando ela em casa sem comida, então ela tem um exercício e ela tem um sorriso para a vida muito encantador. O marido dela é fofo, ela casa com um jogador de futebol americano, ela tem uma série de histórias dentro desse documentário que são muito bonitas de ser visto e precisa ser visto. Mas um ponto interessante é que esse Atleta A, eu acho que veio depois das Olimpíadas, ou foi durante.
de 2020 de Tóquio. Sendo que aquilo explica muito bem o tal do twist que ela teve mental. E ela teve que abandonar Tóquio. E para os americanos, ai meu Deus, ela abandonou. Gente, pelo amor de Deus, vamos ver mais o lado humano e menos o lado glorioso da coisa. Pô, uma menina que assumiu que tinha vindo em 2016 do Rio de Janeiro bombada com tudo que é medalha. Ela conta que ela também foi abusada por esse médico. Essa menina bonita aqui, essa Meg Nichols também, essa fofa que destruiu esses três, ela vai ganhar uma medalha de ouro das Olimpíadas só por isso. Elas eram muito amigas, elas são muito amigas, ela e a Simone Biles, tanto que a Simone Biles ia fazer um comercial e tudo que foi gravado junto com a Meg Nichols não foi usado porque o comitê estava boicotando ela. Então, assim, talvez a gente... Então imagina a pressão que estava na cabeça dessa moça, no coração dela, sabendo que ela e todas as que estavam ali tinham sido abusadas por esse médico, todas foram abusadas. Teve mulheres que não falaram. Mas é impossível ter passado pela mão daquele homem e não ter feito. Não tem como. Ela tem muita coragem de contar. Parece que tem mais de 500 mulheres que deram os seus depoimentos e avisaram que ele foi o abusador delas, unindo aí o Comitê Olímpico e a universidade. Mais de 500. Mais de 500. Imagina as que ficaram caladas. Então ela deu um twist na cabeça dela, ela não conseguiu. Covid. É um ano que devia ter sido assim. Quem está vivo hoje sem a Covid, a gente pelo menos devia estar melhor, eu acho que não está. Mas assim, nós passamos por um momento da Covid muito doído, que é realmente a gente ficar no isolamento. O isolamento não é fácil, não é bolinho, não é gostoso. Não é legal você não poder abraçar sua mãe, você não poder conviver com seus amigos. Todos nós somos enfurnados dentro de casa e mentalmente foi muito destruidor. E essa moça tendo que se preparar, a Simone Biles, para Tóquio de 2020... Com detalhe, não é que só ela ia lá e fazer 2 piruetas, ela era já a Simone Biles, tudo era esperado. É assim, a dúvida não era se ela ia ganhar a medalha de ouro, a dúvida é quantas medalhas de ouro ela ia ganhar. Então ela tinha uma pressão de mundo, Covid, o mundo do trabalho dela, toda a casa caindo, o cara tinha sido preso em 2018, ela já tinha confessado que ela tinha sido violentada. Mas a gente não sabia direito, esse documentário veio muito depois, eu acho que ele está sendo mais falado agora do que em 2020. Então você mesmo, a gente não sabia, só via que a menina chegava lá e não conseguia dar 2 cambalhotas, 3, sei lá. Eu não sei, eu dava 10 para tudo, porque só de fazer aquelas coisas, para mim é 10. Ai, vai ter um desconto porque a pirueta com... meu filho, eu não consigo fazer o meu... 10, eu tô lá no comitê, eu falo 10, eu só ia levantar 10, tudo 10 para todo mundo. Porque eu acho muito bonito aquilo e muito desafiador e me dá medo. Então, 10. E então ela tinha todo esse componente, uma equação muito complicada. Ela foi para as Olimpíadas sem a mãe, sem o pai, e ela é uma moça muito ligada à família dela. A mãe conta, foi a primeira vez que eu não fiz a trança no cabelo dela para competir. E tudo isso marca, tudo isso mexe. E ela tinha uma pressão horrorosa para ela trazer 214 medalhas, né? Então, eu entendo, é muito forte esse documentário dela, porque mostra a humanidade de uma moça que foi colocada como uma super-heroína, e isso é uma bobagem, porque ninguém é super-herói. Então, repetindo aqui os documentários. Atleta A é um documentário único, e o Retorno de Simone Biles tem 2 episódios, e vão ter mais, não sei quantos mais, que a Netflix ainda não contou quantos mais episódios teremos, mas a ver agora com a finalização das Olimpíadas, deve chegar a continuação para Paris. Eu tô louco para ver. Tô louco para ver, que o documentário é muito bem feito e a história dessa moça me fascinou. Ela me fascinou. Fiquei uma coisa com ela, assim. Eu adoraria de verdade poder sentar e bater papo com ela. E então tem esses 2 para a gente entender. As Olimpíadas estão chegando. A Simone Biles termina nesse segundo documentário contando que ela tem 27 medalhas. Muitas outras chegaram aí com as Olimpíadas de 2024 de Paris, só que, desculpe, Simone Biles, te adoro, paixão, mas eu amo a dona Rebeca e estou muito feliz que ela terminou ali com a sua medalha de ouro, e essa medalha de ouro é para nós, e é muito feliz você ver uma moça também tão incrível como a Rebeca conseguindo fazer o Brasil brilhar e ser feliz e botar a gente
né, no pódio, é sempre muito interessante. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse casão comentado aqui da ginástica olímpica. Agradeço muito as pessoas que me mandaram a dica de ver o atleta A. Eu realmente não tinha colocado como prioridade e foi muito bom ter descoberto esse documentário, porque ele abre os olhos exatamente como o mal está em todos os cantos, mas lugar com poder mais ainda, né? Porque ele pode ser acobertado. Então, muito obrigado para todos vocês que me mandaram. Continuem me mandando dicas, escrevam aqui qual é o outro documentário, série e tudo mais que vocês querem que a gente traga aqui no canal, que a gente vai vendo e vai trazendo. E ó, o sol está chegando, lá vem o sol, tchurururu, lá vem... Mas vem chuva também, pelo amor de Deus. São Paulo está seco demais. É isso. Bom, tem vídeo todo dia. Espero vocês. Até daqui a pouco. Um beijo.